Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em teu nome, Senhor, do seu bendito Filho Jesus, da nossa Mãe Maria, de Ismael, da irmã veneranda, a protetora desta casa, damos por aberto a reunião de estudos desta noite. Assim seja. Ao salvar-nos, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Marcos, capítulo 15, versículo 30. Esse grito de ironia dos homens maliciosos continua vibrando através dos séculos. A criatura humana não podia compreender o sacrifício do Salvador. A terra apenas conhecia vencedores que chegavam brandindo armas, cobertos de glórias sanguinolentas, heróis da destruição e da morte, a caminho de altares e monumentos de pedra. Aquele Messias, porém, distanciara-se do padrão habitual. Para conquistar, dava de si mesmo, a fim de possuir. Nada pretendia dos homens para si próprio, no propósito de enriquecer a vida, entregava-se à morte. Em vista disso, não faltaram os escarnecedores no momento extremo, interpelando o divino triunfador com mordaz expressão. Nesse testemunho, ensinou-nos o Mestre que, ao nos salvarmos, no campo da maldade e da ignorância, ouviremos o grito da malícia geral, nas mesmas circunstâncias. Se nos demoramos, colados à ilusão do destaque, se somos trabalhadores exclusivamente interessados em nosso engrandecimento temporário na esfera carnal, com esquecimento das necessidades alheias, há sempre muita gente que nos considera privilegiados e vitoriosos. Se ponderamos, no entanto, as nossas responsabilidades graves no mundo, chama-nos loucos e, quando nos surpreende em experiências culminantes, revestidas da dor sagrada que nos arrebata à esfera sublimes, passa junto de nós exibindo gestos irônicos e, recordando os altos princípios esposados por nossa vida, exclama desdenhosamente: salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentação, e livrai-nos de todo mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dá-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai-nos maus pensamentos e fazei que eu não lembrar a nenhum espírito que tentasse iludir-me e conduzir no caminho do mal. Esclarecei-me a consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho capaz de impedir-vos perceber e confessar-vos a Deus. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores que por mim vos interessados, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus.
que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto desencarnados, para que ele possa nessa tarde possamos compreender as leis em regime espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda e a equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a aqui exposta seja frutificada em nosso benefício. Que assim seja, damos graças. Boa noite. Então a gente viu a semana passada nos transtornos de depressão surgem os temperamentos fleumáticos e melancólicos. E a gente fez uma revisão do quadro depressivo a respeito disso. Agora a gente vai ver o que acontece com os temperamentos coléricos e sanguíneos. Você veja que esses dois baixos, fleumáticos e melancólicos, são temperamentos que visam para dentro. São pessoas introvertidas. Os temperamentos coléricos e sanguíneos são pessoas que visam fora, são extrovertidas. Por exemplo, coléricos são pessoas estimuladas à diversidade, têm habilidade para liderar, gostam do desafio, têm coisas fora. Os sanguíneos são pessoas de tipo alegre, extrovertidas, muito jardim, nesse conjunto. São dois temperamentos muito bonitos. E é como a gente falou, temos que ler um pouco cada um de nós. Mas em cada um de nós vai ter um temperamento que sobressai. E é justamente esse que sobressai que a gente tem que ter prudência. Porque nesse que sobressai eu não vou ter só os lados positivos, eu também vou ter os negativos que estão ao meu alcance, sabe? Então, quando a pessoa tem essa tendência por base desses temperamentos, acontece que você vai ver no sentido oposto da depressão. No seu sentido oposto, se é dotado de constituição nervosa excitada, extrovertida, torna-se agressivo, violento, em desarmonia de atitudes, explode por mônadas, do que logo se arrepende, expondo a aparelhagem psíquica e os nervos a altas cargas de energia, que danificam os sensores e condutores nervosos, com singulares prejuízos para a organização física e psíquica. Então, se você tem esse temperamento, entenda que temperamentos são predisposições interiores da pessoa. Então, as nossas tendências, que são nossas formas automáticas de agir, ela revela o temperamento que você tem. Então, você pode se analisar, e você pode analisar muito bem os outros pelas tendências que eles se apresentam. Essas tendências são coisas muito importantes, que no livro dos Espíritos, Kardec pergunta se pelas provas e expiações que a pessoa está passando, pode ter conclusões de quem foi ela nas encarnações anteriores. E ele fala, até pode, mas nem sempre. Porque ele pode estar passando por uma provação que ele escolheu. E se ele está passando por uma provação, ele não tem nada a ver com o que ele fez em encarnações anteriores. Então ele pede o Espírito Superior para que a gente analise as nossas tendências, porque ela vai dizer precisamente quem foi você em encarnações anteriores. A tendência vai mostrar o teu temperamento. E você sabendo o seu temperamento, você sabe daquilo que você já adquiriu, que faz parte de você, de uma maneira automática, em que você interage com o mundo
sem refletir naquilo que você está fazendo. Então é muito importante a gente analisar essas tendências. Porque se você tende para o lado extrovertido, que eu falo aqui, e você está tendo essa influência espiritual perniciosa através desse intercâmbio mental, ele vai te trazer estímulos para que seu temperamento entre para o lado negativo das tendências que já existem em você. É por isso que a gente sempre fala, a espiritualidade inferior não cria nada na cabeça de ninguém. Ela aproveita aquilo que já existe em nós. E aquilo que já existe em nós, ele termina por estimular demais e vem as dificuldades. Vocês, por exemplo, assistiram o filme de Kardec. Acho que todo mundo assistiu, né? Então você lembra aquela hora que ele está pensativo, que vão, quando ele publicou o Livro dos Espíritos, que está tendo uma série de dificuldades, ele está sentado junto com a sua esposa, e uma das médiuns que mais ajudou na codificação vem para ele e diz um monte de impropérios, xingando Kardec, principalmente porque o nome dela não foi evidenciado no livro. E depois que ela xinga, Kardec fica olhando, ela vai embora. A esposa de Kardec fala, ela estava sob má influência, não estava? Kardec vira para ela e diz, e de que diferença isso faz? Olha, de todas as mensagens de Kardec naquele filme, eu acho que essa foi uma das feitas com o maior significativo para a gente vencer. Porque quando você chega, que está enfrentando uma dificuldade com outra pessoa, e você vê que essa outra pessoa está influenciando negativamente, está te perturbando, e às vezes quando você está sendo esse perturbador, de que diferença isso faz? Aí eu trago aquela frase que eu gosto sempre de repetir. O espírito sofre por todo o mal que faça, ou que dê causa que aconteça. Por todo o bem que deveria ter feito e não fez. E por todo o mal que decorreu de não ter feito esse bem. Então as influências existem. Mas ela existe em virtude de nós. Das nossas imperfeições. Se nós não tivéssemos imperfeições, o que é que eles iriam fazer? Nada. Porque não tinha como entrar em sintonia mental com a gente. Então a gente que faz o que é negativo, em virtude das experiências negativas que a gente gosta de viver, somos nós quem alimentamos a espiritualidade inferior. Às vezes eu vejo as pessoas xingando, até praguejando, entende? Esses espíritos imperfeitos, coisa e tal, dizendo um monte de impropério. Não sabe ele que fazendo assim, ele está dando cada vez mais combustível para que esses espíritos inferiores continuem sendo inferiores. No dia que a gente mudar nosso padrão mental e começar a querer fazer só o bem, que é o que vai acontecer no planeta de regeneração, a tendência disso é se acabar, porque vai faltar combustível, vai faltar energia para eles. Então toda vez que você vê uma pessoa, toda vez que você vê uma pessoa que está partindo para isso, a agressividade, violência, desarmonia de atitudes, por qualquer coisa fazendo um estardalhaço, meu amigo, você faz porque quer, a vontade é sua. É uma escolha que você está tendo. Do teu lado, existe espiritualidade boa pedindo para você fazer justamente o oposto. Agora, se você faz o que é negativo, é escolha. A responsabilidade vai ser sua. Quantas vezes nós já nos tornamos agressivos? Quantas vezes? Que cada um pare e pense. Então, toda vez que você se tornou agressivo,
você não estava com a espiritualidade boa do seu lado. Você não é uma pessoa boa nesse momento. Você é uma pessoa ruim. Você é uma pessoa má. Você é uma pessoa inferior. Junto contigo não tem boa coisa. Por quê? Porque você entra em sincronia com eles. Entre você e eles é a mesma coisa. Então você vai sofrer por todo o mal que faça ou que dê causa que aconteça. E não vai ter outra situação. É isso e acabou. Por isso que Jesus foi tão enfático quando ele diz: ninguém há de servir a dois senhores. Ou você vai estar com um ou vai estar com o outro. Não existe a mistura das duas coisas. Você escolhe a parceria espiritual que lhe envolve. Então, olha a agressividade que existe em nós e que duas pessoas são afloradas por qualquer coisa, já ficam irritadas, já ficam destemperadas, já ficam falando. Isso é grave, gente. Porque essa agressividade que você tem, você pode externar isso não só através de comportamentos corporais, como as pessoas pensam. É agressivo, está querendo bater, esmoar. Não. Uma das agressividades mais comuns que existe é a agressividade verbal. E essa é que é grave. Porque se o homem tem esse temperamento agressivo do ponto de vista físico, a mulher tem esse temperamento agressivo do ponto de vista da língua. E não pense que estão fazendo coisa melhor do que os homens. Equivale-se a mesma coisa do ponto de vista afetivo. Como é que está a língua da gente? Pergunta. Analisa. Porque Kardec deixou um exemplo disso no livro dos Médiuns. E justamente no capítulo 23, que trata das obsessões. E é um exemplo maravilhoso, em que ele diz que recebeu uma carta de umas senhoras de outra cidade, em que existia uma série de fenômenos físicos. Era pedra voando em cima do telhado, quebrando as telhas, era as coisas querendo pegar fogo dentro de casa, roupa rasgada, barulho, ninguém dormia pela perturbação que tinha lá dentro. E Kardec vai fazer uma consulta espiritual a São Luís, e a espiritualidade está em volta dele. Nesse dia não era São Luís. E a espiritualidade fala para ele: sim, é um quadro obsessivo. E fale para essas senhoras que isso que está acontecendo nela é em virtude dessa encarnação, pela língua ferina que elas tiveram tratando as outras pessoas aqui. E o termo que ele usou foi esse, dessa língua afiada. E Kardec fica meio chocado com aquilo. Será que não deveria, perguntando, será que não devia falar de uma maneira mais amena para essa senhora? Ele falou: não. Eu tenho que falar do jeito que ela me entenda. Porque se eu falar de um jeito que ela não vai entender, que diferença vai fazer? Se não vai entender. Então, são dois ensinamentos fantásticos que tem aí. O poder da língua, que as pessoas acham que não estão fazendo nada demais. E outra coisa, você entrar em comunicação com os outros de uma maneira que você seja entendido. Eu tenho que falar para o outro uma linguagem que ele entenda. Se ele não entender, acabou. Já pararam para pensar nisso? Que se você ficar falando uma linguagem que a pessoa não entende, você vai falar a vida inteira e vai continuar tudo do mesmo jeito? Então não é errado você chegar para um moleque que não está te dando ouvido, você dá um tapa no... Ô menino, presta atenção. Aí vão dizer: isso é uma ofensa física, vou para o conselho tutelar. Não, você não está sendo malvado. Você não está castigando. Você está chamando ele para atenção para ele pensar e entender o que você está falando. Porque se você continuar falando do jeito que está falando, ele não está nem escutando. Foi a mesma coisa que essa entidade fez. Devo falar de uma maneira que eu me faça entendido. Então, cuidado com isso, sabe? Porque esse poder da língua, Jesus já tinha falado para a gente. Vê o que é que ele diz daquelas pessoas que chamam seu irmão de raca. Lembra dessa passagem de Jesus? Mas ele fala
Ele fala daqueles que matam os outros, daqueles que têm agressão física, daqueles que têm agressão verbal, chama de raca, seu irmão. Serão condenados no fogo do inferno. É assim que está escrito lá. Então que a gente tenha muito cuidado. Quando a gente vai ler os livros de André Luiz, a gente vê a irmã Clara no livro do Juninho, eu acho, é Vida Contínua. Revolução entre o céu e a terra. Eu acho que é nesse livro em que ele vai fazer uma consulta com a irmã Clara e chega lá, ela está dando uma aula para as entidades lá a respeito da forma de falar. Da forma de falar. Quando você chega no livro, por exemplo, Obreiros da Vida Eterna, acho que é ele mesmo, em que André Luiz vem com Jerônimo para cá, na terra, eles passam lá no templo para receber orientação e se carregar de energias boas para a sua missão. O orientador do templo fala lá isso para a gente. Há-se na terra, o lugar mais sagrado que existe. Na terra. Não chega a 50% das linguagens verbais bem direcionadas. Os locais mais sagrados. Essas coisas é importante para a gente ver, entende? O tanto que a gente é ruim. É o tanto que a gente é ruim. E no entanto a gente se considera bonzinho. Grava meia hora das besteiras que tu faz com os outros. Meia hora é muito. Grava 10 minutos de conversa. Grava. Depois analisa as frases irônicas, as frases agressivas, entende? As ruindades que a gente diz dos outros, as propagações que a gente faz com mentiras. Analisa. Não vem dizer que tua boca é santa, porque não é. Uma das coisas mais difíceis no mundo espiritual, e a gente vê isso no livro Os Mensageiros, você vai ver lá, que é a técnica do passes por sopro. André Luiz fala lá isso. Que é uma das coisas mais difíceis de ter. Porque tem que ter uma boca santa. E lá não tem boca santa, do jeito que a gente acha que tem. Se você vai ver o livro, por exemplo, Entre o Céu e a Terra, se tem uma das coisas que o Calderaro fala para André Luiz, é justamente isso. Ele fala, nós desencarnados, estamos longe de ter quadros evolutivos para que a gente possa lembrar das encarnações passadas. E ele termina esse parágrafo dizendo, aqui muitos irmãos entram na doença, praticando vícios e atitudes degradantes, tão grandes ou talvez até maiores do que as que existem na Terra. Então, são mensagens, entende? Que a gente tem da espiritualidade, que a gente precisa parar para pensar. Porque essas pessoas coléricas que se irritam por qualquer coisa, entende? Essas pessoas sanguíneas, entende? Que gostam de aparecer falando coisa demais para se tornar evidente, nem sabem o que está falando, mas estão falando para chamar a atenção e satisfazer seu ego, muitas delas ficam agressivas no meio que está vivendo, e no meio que está se relacionando. E isso forma um grande mal, sabe? Porque a sintonia mental já está feita, já está estabelecida. E depois que está feita, estabelecida, é uma questão de intensificação da coisa. E aí que está o problema, que se chama obsessão sutil. Porque a coisa é tão sutil que você pratica algo tão degradante e que você nem percebe. Ah, mas é o que todo mundo faz. É por isso que a gente está num planeta de provas e obsessões, onde predomina o mal sobre o bem. Porque todo mundo é ruim. Todo mundo é agressivo. E eu, para ser melhor do que o pior, basta ser ruim. Eu me comparo pelos outros, sou pior. Vê fulano que fez pior, então se compara pelo pior, para se satisfazer com a sua ruindade. Vamos dizer, eu sou menos ruim, eu sou bonzinho em relação a ele. Esses exemplos que a gente está dando é para que vocês entendam o peso dessa palavra aqui, agressivo, violento. Porque é o que acontece, é o que a gente vê.
E acontece em todo canto. Então isso mostra que todos nós somos passíveis de uma influência negativa. Quando o Divaldo abre a boca e diz que não conhece ninguém que não tenha passado aqui na Terra por um quadro de obsessão, uma obsessão simples, na sua fase adulta da vida, é uma grande verdade. Quando ele falou isso a primeira vez, aquilo me tocou, eu digo, uai, onde foi a minha? Ou será que eu já tenho, ainda tenho até hoje? Entende? E nessas horas você tem que parar a pensar, entende? Porque você faz parte do todo. Entendeu? Ninguém é melhor que ninguém aqui. Aqui é farinha, feijão do mesmo saco, tá entendendo? A única diferença o padrão vibratório é o mesmo. Uns estão olhando para bem, e outros estão olhando para o mal, mas a frequência vibratória é similar, por isso que estamos todos nesse planeta, nesse caldeirão. Então, não só fica olhando para cima, olha para você, para que você vá mais para cima. Aprenda alguma coisa para que você mude, e mude para melhor, porque todo mundo quer sair dessa vida melhor que quando chegou, não é assim que todo mundo diz? Então, para eu sair melhor que quando cheguei, eu tenho que mudar. As pessoas gostam de mudar? Não gostam. Não gostam. Então a gente diz que quer, mas quando você tem que ver o que vai ter que trabalhar para conquistar isso, você no fundo não quer mudar. Então, se você é agressivo, continua sendo, ser violento, continua sendo violento. Entende? Isso vai trazer coisas boas? Não, gente. Porque se você está com a sintonia negativa desse jeito, o que é que você está fazendo com o seu cônjuge? Pensa. Porque o que você faz com ele, está fazendo por tabela para os filhos todos. Que educação está dando para os filhos? Que energia você está projetando para o teu filho? Que está começando a desabrochar. Para aprender alguma coisa, tu está estilando coisa negativa nele. Você acha que ele vai ser um santo, como a gente quer que nossos filhos sejam santos? Como é que vai estar o ambiente da tua casa, em que você está impregnando com seus fluidos, seus pensamentos, palavras e ações, todos os departamentos que existem na tua casa? E teu filho, que é pequenininho, que está lá. E às vezes a criança fica irritada, chorando sem motivo. Não tem porque esse menino chora. Tem tudo. Tem tudo dentro de casa. Mas não tem paz espiritual, porque você não sabe dar paz para o seu filho. Depois, quando seu filho cresce, começa a botar as unhas de fora, você acha ruim. E ainda vem com desculpa. O que é que eu fiz? O que é que eu fiz de errado? O que é que eu fiz? E fez muita coisa. E não se iluda, porque uma hora a tua consciência vai mostrar. Não precisa ninguém falar nada para ninguém. Ó, se tem uma coisa que eu aprendi na vida, é isso. Não queira mostrar para o outro aquilo que o outro não quer ver. Porque você vai se desgastar e não vai ter benefício nenhum. Você pode agir com os outros, querendo ajudar eles, mostrando o que eles querem ver. Aí vai ser produtivo, aí vai ser bom. Mas aquilo que não querem ver, não perca tempo. Porque mesmo eles não querendo ver, tem uma coisa que ninguém vai conseguir escapar. É dele mesmo. Como é que a irmã pode escapar dele mesmo? Não pode. A irmã está aqui o tempo todo. Não pode. A consciência está aí para mostrar a verdade. Quando a irmã faz uma coisa errada, e depois ele olha assim, você também está errado o que você fez. Minha consciência espiritual, está falando para a irmã, consciência humana, que ele pisou na bola. Não é assim que acontece com vocês também? Você vai escapar de você mesmo, dessa consciência espiritual que está dizendo que você fez errado? Ninguém escapa de você. Se o outro quer fazer errado, não quer te escutar, quer continuar fazendo errado, siga a vida. Você só deve ir contra isso no relacionamento pais e filhos, que é um relacionamento vertical. O resto
todinho é relacionamento horizontal. Então, no relacionamento horizontal, a gente sugere, o outro não quer ver, não veja, vá adiante, é marido e mulher, é irmão, é colega, profissional, seja lá o que for, mas vertical não. Menino, senta aqui. Ah, mas eu não quero, mas vai sentar porque vai aprender. Eu estou aqui para isso. E você vai aprender porque eu estou fazendo assim, eu estou me esforçando e você vai ver que isso aqui é que é o certo. É assim que conversa. É vertical. O resto não. Então, seu filho é mal criado, na minha terra fala essa palavra, mal criado, não sei aqui como é que chama, né? É bocudo, né? Essas coisas assim. É agressivo, é violento. Senta aqui. Senta aqui no meu colinho, vamos conversar. Vamos botar os pingos. E é assim que a gente vai se melhorando e ajudando os outros a se melhorar. Porque eu vou mudando e vou ajudando meu filho a mudar. Agora, fora isso, é só sugestão. Só sugestão. E se o marido não quer você fazer errado, paciência, faça. No máximo que você vai fazer para ele é colocar um negócio chamado de limite. Eu falei que eu faço assim, te sugeri fazer assim. Você não quer? Daqui para lá você, daqui eu. Porque eu sou construtor de mim, você é construtor de você. Nós estamos como marido e mulher. E eu não sei por quanto tempo. Porque depois que acabar, acabou. E até a morte os separe. Cada um segue o seu caminho. Se aprenderam juntos, vão continuar juntos. Se seguiram separados, cada um vai separado. E assim por diante. Agora, aquilo que nasceu de mim, que tem um envolvimento comigo, que é meus filhos, não. Aqui não. É aqui desse jeito. E você vai ter que ter limite no relacionamento que eu vou dar com você. E dar limite é você tirar alguma coisa que ele tem, para que ele saiba que ele tem que respeitar. Você tem que dar limite. Então, que a gente entenda essa palavra agressiva e violenta. Porque você, quando está convivendo com uma pessoa desse jeito, entenda. Não é só você e a pessoa. É você, a pessoa e uma cambada de espírito em sua volta. O que é que aconteceu com aquele espírito que estava endemoniando aquela pessoa que os apóstolos não conseguiram tirar? Jesus perguntou: quem sois? Ele foi o que ele falou: legião. Sabe o que é uma legião? Tem mais de 100. É assim. Você acha que não? Eu vou te dar um exemplo. Eu já falei isso, mas falo de novo. Porque quando vai falar, a pessoa vai entendendo, sabe? Para ver o que é uma legião. Eu já contei para vocês a história do Chico, que o rapaz lá recebeu a carta do filho dele que morreu e que ficou muito grato e que levava comida para o Chico para dar para os pobres. Até que o Chico pediu para ele, disse: olha, Emmanuel falou que você precisa fazer o evangelho lá, uma vez por semana, e depois de 5 anos vai ter uma surpresa. Ele fez, levava comida para o Chico. Depois de 5 anos teve uma surpresa, as joias da família foram roubadas e levadas tudo embora. E ele foi com uma satisfação com o Chico, por quê? E o Chico falou: durante os 5 anos do evangelho, uma grande falange de espírito inferior foram levados e instruídos. Sobraram os 200, legião, que ficaram presionados aquelas joias. Por isso, como eles não quiseram ser orientados, eles foram levados junto com as joias. Para quem? Ladrões. E ali eles vão se entender. Entenda, porque você é desse jeito. Nós somos assim. Estou falando o exemplo de uma família que teve aqui, que tinha 200, que não quiseram largar daquela casa. Então, no livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz está vendo um espelho lá no museu. E está 2 mulheres lá, começa a admirar o espelho. Quando começa a admirar, tem uma desencarnada que chega perto dela e dá um choquezinho de energia, ela sente aquele frio e se arrepia toda. Diz: vixe Maria, que coisa ruim, vamos sair daqui que aqui não tem nada de bom. Aí André Luiz fala: aquela mulher, o Alves fala para ele, há 200 anos foi largada pelo amor da sua vida, que deu esse espelho de presente para ela. Mas ele saiu do Brasil e se casou com outra lá na Europa. Até hoje ela está esperando. E André Luiz pergunta: e ela vai encontrar? Ele fez: com certeza.
Com certeza. Ele vai reencarnar, vai encontrar isso aqui, provavelmente vai ter uma filha e ela vai vir como filho dele. A gente não foge dos nossos compromissos. Ninguém foge da sua consciência, sabe? Então, educa. Educa. Porque é o meio de você se melhorar e de quebrar esse intercâmbio mental. Educação e disciplina. É isso que a gente precisa ter. Educar é eu formar novos hábitos. Disciplina é eu praticar esses novos hábitos até que eles se tornem realmente um hábito na minha vida. Então, diante desses fatores aqui, de agressividade e violência, em desarmonias de atitudes, em vez de você ser uma pessoa que sabe se comportar, ser educado, ser generoso, ter diálogo, não querer impor seu ponto de vista, mas saber conversar com as pessoas, isso é o normal. O que foge disso é anormal. Se você é fraterno, você é generoso, você é dócil, você é gentil, você é harmônico. Isso é ser fraterno com os outros. Se falta isso, você não está sendo fraterno. As suas atitudes não são atitudes boas diante da vida. Ah, mas é comum todo mundo fazer. É comum, porque é todo mundo ruim mesmo, está entendendo? E eu vou me comparar mais uma vez com o pior? O que é que você quer da sua vida? Você quer sair dessa vida melhor ou quer sair dessa vida cheia de complicação? Porque, meu amigo, entenda, se você parte dessa vida com um intercâmbio mental negativo, o que é que você acha que você vai enxergar quando abrir seus olhos no mundo espiritual? Vai ser a luz do seu anjo da guarda? Vai ser Jesus do seu lado? Não, pelo amor de Deus. Se seu intercâmbio mental é negativo, você, quando abrir os olhos do outro lado, vai estar convivendo com esse lado negativo da sua vida. Vocês assistiram o filme Ghost? Quem não assistiu esse filme aqui, levanta a mão. É lindo, bonito, romântico. Entende? Tem alguns fundamentos espirituais? Tem. E tem verdade? Tem muita verdade. O que aconteceu com o rapazinho quando morreu? Continuou com o seu intercâmbio mental. Vai reclamar de quê? O que acontece com o rapaz no livro, no livro Missionários da Luz, que se mata, que tinha matado o namorado da esposa dele? Continuou com o intercâmbio mental lá com eles. Estava sendo vampirizado no mundo espiritual. O que é que salvou ele? Uma prece intercessória de uma pessoa que amava muito. Uma pessoa que amava muito. É por isso que o Clarencio fala, as nossas ações aqui no mundo espiritual e no nosso lar funcionam à base de prece intercessória. Não é de evolução não, gente. Não é que fez por merecer, não. São almas grandiosas que fazem prece intercessória em benefício daqueles que ficaram para trás, porque quiseram ficar para trás. E em nome da misericórdia, porque Jesus falou isso. Misericórdia quero, sacrifício não. Em nome da misericórdia dessas preces intercessórias é que eles trabalham vindo nos ajudar. Não é porque você foi detentor de alguma coisa, não. Nossas dívidas são grandes, imensas. Quando a gente fala que está pagando parcela, é uma verdadeira. É uma verdade incorruptível essa, entende? Dizer que nós estamos pagando parcela. Porque se a gente pagasse a dívida toda, a gente lembrava das encarnações anteriores. Mas não lembra, sabe? A gente fica preso ainda pelas dívidas que a gente tem das encarnações deficientes que a gente causou conosco mesmo. Sabe? Então, cuidado com as tuas atitudes. Porque atitude é comportamento. O que é que Jesus falou para que a gente amasse os inimigos? Hein? Qual foi a receita que ele deixou para a gente? Amai vossos inimigos. Bendizei aos que vos maldizem. Bendizendo é falar bem? Não foi que eu falei do poder da língua aqui no começo? Fazei o bem aos que vos odeiam. Fazer o bem não é atitude?
que vai amar os outros? Fazendo bem. A gente está fazendo realmente o bem para as pessoas. Quantas vezes pessoas que a gente ama, sabe? Muitas vezes batem a nossa porta pedindo uma atitude nossa e muitas vezes a gente diz, não, agora não. Tem compromisso, tem não sei o quê, tem não sei o que mais nada. Está lá, é parente teu, parente da tua mulher. Está precisando de alguma ajuda, mas estou com a campanha, ela no negócio, fulano, nem atende. Nem atende, já vem pedir mesmo. Mas eu não estou falando mentira, gente. Não estou. É atitude. Entende? Então, que a gente vai, assuma as coisas que a gente tem que fazer. Entende? Procura mudar, procura ser uma pessoa boa. Porque senão a gente vai ficar nesse intercâmbio mental inferior o tempo todo, a vida está passando, a gente vai desencarnar e vai continuar desse jeito. Entende? E depois vai reclamar de quem? De ninguém, porque a tua consciência vai estar mostrando lá, é assim mesmo, foi você que fez, é desse jeito. Entende? Então, de você não foge. Nem ninguém vai fugir. Então não tente se esconder de você mesmo. Se assuma. Porque você se assumindo, você está fazendo um negócio que a gente chama de autoaceitação. É você olhar para você e aceitar o que tem de positivo e aceitar também o que tem de negativo. Para aquilo que tem de negativo você mudar para melhor. E o que tem de positivo você tornar melhor ainda. Então se aceite como você é. Muda de atitude. Educa a tua língua. Se é homem, controla teus impulsos assim agressivos com o corpo. Porque isso não vai te levar a nada, a não ser intensificar esse intercâmbio mental interior. E ele fala, explode por mônadas coisas de valor insignificante. Tem gente que é desse, eu só preciso disso aqui, viu? Eu só preciso disso aqui. Vai, mexe comigo, mexe. Não é assim? É isso que ele está falando aí. É tão ruim, é tão negativo que só precisa de desculpa. Às vezes nem desculpa precisa, já vai partir, não, porque olhou mal. Eu não gostei do seu jeito. Aí já vai brigando, entende? É desse jeito, o homem acorda, amanhã acorda. Não gostei. E aí já o café da manhã já é aquela confusão. Por quê? Nada. Simplesmente não gostou. Não. Imagina como foi que passou a noite, né? Estava na companhia de quem? Então, são coisas assim. Antes de você tomar conduta, você pergunta, mas isso vale a pena mesmo? Isso depende de mim? Ou isso depende do outro? Porque se depender do outro, o que é que eu vou querer fazer alguma coisa se depende do outro, não depende de mim? O nosso maior problema, sabe, é que aqui no Brasil, a gente adora um negócio chamado cultura da interferência. Adora interferir na vida dos outros, sabe? Da dele ele não cuida, mas dos outros ele é mestre em interferir. Fulano é assim, ciclano é assado, educa desse jeito, é só interferindo, entendeu? Então, antes de fazer alguma coisa, pergunta, isso depende de mim ou depende do outro? Porque se a vida é do outro, não é a sua. Então tenha vergonha e cuide da sua vida. Se a gente fizesse esse questionamento, a gente ia evitar muitos dissabores. E não ia ser objeto de trabalho da espiritualidade inferior. Porque ele sabe, aquela fulana ali gosta de meter o dedo no... Então vai lá nela e catuca para ir lá falar mal do ciclano. E aí vai e começa o inferno. Então, vê se vale a pena você fazer o que está pensando fazer. Porque enquanto está na fase de pensamento, é um processo íntimo seu, sabe? É um processo subjetivo. É aquela guerra mental. Depois que você fala ou faz, aí você entrou no campo objetivo da vida. E aí a coisa é diferente. Uma pessoa pode querer pensar em matar o outro, mas não matar. Aconteceu alguma coisa? Não. A pessoa pode pensar em matar o outro e dizer, eu vou te matar. Já deu problema, porque aí já é uma ofensa. Ele pode questionar. Você pode ir para a justiça por causa disso.
Ele falou que ia matar o outro. Você pode ir para a justiça, mas pode pagar por isso. Até uma cesta básica por aí, pode pagar. Não é assim? Mas você pode falar e você pode ir lá e fazer. Matou mesmo. Se matou, está lascado, vai para a cadeia. Então, eu estou falando isso porque são gradações de comprometimento que a gente tem com aquilo que a gente está fazendo. Pensamento, palavras e ações. Então, quando agora está no pensamento, que é subjetivo, não vai trazer complicação nenhuma, a não ser o intercâmbio mental seu. Então, antes de falar, antes de fazer, pergunta: vale a pena? Isso depende de mim? Isso depende do outro? No máximo, se é do outro, eu posso sugerir. Se eu for sugerir e ele não aceitar, eu vou aceitar calado o que ele vai fazer ou não? Se você não for aceitar calado, é melhor você não fazer nada. Então, fica quieto. Não cria confusão para todo mundo. Então, cuidado, porque às vezes, por pouca coisa insignificante, a gente já se estrila. E o que é interessante, sabe, é isso que ele fala a seguir, sabe? Do que logo se arrepende. O que é que gerou o arrependimento na pessoa? Não foi ele mesmo? Que parte dele fez com que ele reconhecesse que estava fazendo errado? Não é a consciência profunda do eu dele? É isso que eu quero que vocês entendam. É só isso. Que você é você, está entendendo? E você vai responder por você. E que você não vai fugir de você. Que você vai ter que olhar para você todo dia. Ou nessa vida ou na outra vai ser desse jeito. Então não queira mostrar para o outro aquilo que o outro não quer ver. Porque ele não quer ver. Nem ele está olhando para ele mesmo. Então como é que você vai querer que ele olhe? Deixa ele para lá, uai. Cuida da tua vida. Quando ele quiser ver, aí você me ajuda a mostrar. Pronto, resolvido o problema. Porque cedo ou tarde, ele vai dando essa palavra arrependimento. Eu já falo muito bem dessa palavra aqui, sabe? Arrepender é eu mudar de mentalidade. Mudar de mentalidade, ele é um processo mental, subjetivo. Não é um processo objetivo. É você com a sua mente, mudando de mentalidade. Agora imagina, você fez a besteira, o mal, machucou a mulher, machucou o marido, filho, amigo, pai, mãe, você fez. Então a consciência está lá, subjetivamente dizendo, pisou na bola, você fez errado. O que é que vai surgir? Um negócio chamado de remorso. E é aí que está o peso grande da coisa, sabe? Porque esse negócio remorso é aquela sensação punitiva de você, daquilo que você fez errado, que fica te martelando lá dentro. Você não devia, mais fez. Você não podia, mais fez. Você devia ter feito diferente, mas você não fez. Você sabia o que era certo, mas você fez errado. Vocês nunca passaram por isso? Então, o remorso é importante, porque é a autocensura diante do erro. Essa autocensura diante do erro, ela tem dois caminhos para você seguir. Você ficar se culpando porque errou, que é movimento do ego, ou você tentar se desculpar, que você não vai conseguir, que a sua consciência vai estar falando que você errou mesmo, ou você ser responsável, que aí entra o lado espiritual. Assumir seu erro. Errei porque eu sou imperfeito. Errei porque eu sou um aprendiz. E quem aprende pode errar. Então, se eu errei, aprendi de uma maneira equivocada, eu vou agora me corrigir. Então, meu bem, me desculpe porque eu pisei na bola. Se reconheça, humilda teu orgulho e faz isso com os outros quando erram. Porque o grande progresso vai ser seu, não vai ser dos outros. É aqui que você quebra o intercâmbio mental. A tua consciência te chamando para a responsabilidade. Muda. Está errado. Não continua fazendo assim. Aproveita a oportunidade, vai lá e se corrige.
é uma sugestão da tua consciência para dizer, muda de intercâmbio mental do negativo para o positivo. Sai das trevas e entra na luz. Traz luz para a tua vida e para a vida dos teus. Faz o que é certo, que tu sabe qual é o certo. Põe em prática. Se a tua língua é ferida, morde a língua antes de falar. Educa a tua língua. Se é teu braço que quer bater nos outros, não bate, respira fundo, conta até 10. É assim que a gente vai se educando, montando atitudes da vida com caráter de disciplina. Porque você sabe que fez errado. Você sabe que pisou no outro e não deveria ter pisado. Então, humilda o teu orgulho. Sai do lado negativo. Porque se você não fizer isso, a coisa vai se complicar e tornar cada vez mais grave. Então, no frigir dos ovos, põe isso na tua cabeça. Ao lado de você, existe você mesmo para te analisar e mostrar o que é certo e o que é errado. É aí que está o teu código de ética. É aí que está a tua capacidade de ter discernimento. É um processo subjetivo que você precisa trazer para o lado objetivo. Porque se você não trouxer para o lado objetivo, isso não vai estar trazendo a aprendizagem. A aprendizagem é o exemplo prático de algo novo que eu estou realizando. Ah, mas eu pensei, me arrependi, deixei para lá. Dançou. Você não aprendeu nada. Isso é desculpa. O seu orgulho impediu de você tomar uma atitude nobre. E do mesmo jeito que você fez objetivamente falando mal dos outros, do mesmo jeito que você fez objetivamente querendo bater nos outros, você tem que fazer objetivamente, educando sua língua, falando o que é certo. Educando a sua agressividade, mostrando que tem que agir com paciência e com carinho com os outros. Então, traz do subjetivo para o objetivo, que é isso que vai consolidar a aprendizagem para o seu espírito. Ficar só no arrependimento, na mudança de mentalidade, não resolveu nada. É como está lá no Código Penal da vida futura, diante do pecado. Você tem o arrependimento, tem a expiação e tem a reparação. Arrependimento, mudar de mentalidade. E a expiação, você vivenciar a situação errada que você fez e se reparar fazendo diferente. Assuma que você fez errado. Humilda teu orgulho. Isso é expiação. E humildando seu orgulho, traga isso para a prática do dia a dia. Mostrando que você está mudando. E mudando por esforço. Isso vai ser nobre, isso vai valorizar a sua relação como pai, como filho, como esposo, como esposa. Todo mundo vai estar se aproximando de você, porque você é uma pessoa boa e está se melhorando. Você está sabendo humildar seu orgulho. Isso sim vai trazer aproximação para junto de você. Isso vai trazer uma vida boa ao seu lado. Porque o seu intercâmbio mental agora está para o lado positivo. Então o arrependimento é o primeiro passo da consciência espiritual, dizendo, muda que você errou. Agora usa a tua vontade, vai lá e põe em prática. Porque ficar só no ponto subjetivo, acabou. Não vai trazer benefício nenhum. Do mesmo jeito, no ponto subjetivo, quando eu estou querendo bater no outro, também não vai trazer comprometimento físico nenhum com o outro. Porque eu estou só pensando. Então traz para o lado objetivo da vida. É aí que a gente pode começar a se melhorar. Mas o que é mais grave é que se você não faz isso, é o que vai acontecer aqui que ele fala. Expondo a aparelhagem psíquica e os nervos a altas cargas de energias que danificam os sensores e condutores nervosos, com singulares prejuízos para a organização física do cérebro. Olha, a aparelhagem psíquica, a forma de pensar é comprometida. Os nervos, quer dizer, o tecido cerebral é comprometido. Então a coisa fica muito grave, porque a tua mente fica danificada e o teu corpo também. Mas isso vai ficar para a semana que vem. Muita paz.
Senhor de infinita bondade, o santuário da oração, marco renovador do meu caminho, não te peço por mim, Espírito endividado, para quem reservaste os tribunais da tua excelsa justiça. A tua compaixão é como se for o orvalho da esperança em minha noite moral. Isso basta ao rebelde pecador que denuncia. Não te peço, Senhor, pelos que choram. Clamo por teu amor e benefício dos que fazem as lágrimas. Não te venho pedir pelos que padecem. Suplico-te a bênção para todos aqueles que me provocam sofrimento. Não te lembro os fracos da terra. Recordo-te quantos se julgam poderosos e vencedores. Não intercedo pelos que soluçam de fome. Rogo-te amor pelos que desfrutam o pão. Senhor Todo-Poderoso, não te trago os que sangram de angústia, relaciono diante de ti os que golpeiam no ferro. Não te peço pelos que sofrem injustiça, rogo-te pelos empreiteiros do tempo. Não te apresento os desprotegidos da sorte, sugiro teu amparo aos que estendem a aflição e a miséria. Não te imploro descer para as almas traídas, exorto teu socorro para os que tecem os fios envenenados da ingratidão. Pai compassivo, estenda as mãos sobre os que vagueiam nas trevas. Anula o pensamento insensato, cerra os lábios que induzem a tentação, paralisa os braços que apedrejam, detém os passos daqueles que distribuem a morte. Ajuda-nos a todos nós, filhos do erro, porque somente assim, ó Deus piedoso e justo, poderemos edificar o paraíso do bem com todos aqueles que já te compreendem e obedecem, extinguindo o inferno daqueles que, como nós, se atiram desprevenidos aos insanos trovelios do mal. O tempo não para. Se agora encontras o teu ontem, não ouvides que tua ação de hoje será a luz ou a treva do teu amanhã.